Que Deus nos abençoe, né? Que possamos ouvir a palavra do Senhor agora e que essa palavra possa fazer diferença em cada coração que aqui está, como ela fez diferença ao meu coração. Nós estamos falando sobre o perdão e realmente é um tema bem difícil para os dias de hoje, né? Nós podemos ver que perdoar não é tão fácil. A gente pode relevar, a gente pode fazer várias coisas, mas muitas vezes a gente não quer perdoar, mas a gente deixa para ver como é que fica. Mas na palavra de Deus fala que nós devemos perdoar. E este assunto é um assunto muito sério, é um assunto que realmente nos dias agora atuais tem colocado muitas barreiras em relacionamentos, em casamentos, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, de todas as faixas etárias, às vezes até das crianças, né? Eu que convivo com criança, que trabalho com criança, muitas vezes eu vejo, quando eu falo para o menino, não faz isso, ele olha para mim com o olho bem acima, assim, morrendo de raiva, e vai lá querer fazer. Eu falo assim, você não vai fazer isso. E ele fica com raiva de mim e tenta me morder. Então, são coisas que acontecem até com as crianças, né? Só que criança, ela simplesmente esquece. Mas nós que somos adultos, não. Então, nós devemos ter muito cuidado. Eu olhei o significado de perdoar no dicionário Aurélio. E fala assim, perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento de raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Já pensou a seriedade? Às vezes, nós pedimos perdão a Deus por alguma coisa que a gente faz, mas a gente próprio não se perdoa. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Os nossos relacionamentos interpessoais dependem do nosso relacionamento conosco e com o Senhor. Se você não tem um bom relacionamento com o Senhor ou consigo próprio, você não vai ter um relacionamento bom com outras pessoas. Então, nós devemos ter cuidado. Na palavra de Deus fala o que não é perdão de acordo com a Bíblia. Perdão não é concordar com a agressão nem com o agressor. Perdão não é minimizar a ofensa ou achá-la aceitável. Perdão não é tolerar o pecado. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas o que ele falou para ela? Onde estão os teus acusadores? Ela falou assim, foram todos embora. Ok. Ele falou assim, ok. Ninguém te condenou? Não. Nem eu tampouco te condeno, mas vá e não peques mais. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós pedimos perdão, às vezes, para o Senhor, de alguma coisa, alguma falha, algum pecado, mas o Senhor perdoa, mas Ele fala, vá e não peques mais. Nós temos que ter muito cuidado. Perdão não é validar um mau comportamento, críticas ou imaturidade. Uma das certezas da vida é que seremos ofendidos, já fomos ofendidos, criticados, humilhados. Falam mal da gente pelas costas, falam mal aumenta muitas coisas sobre nós,
Mas uma coisa nós devemos ter em mente, que devemos perdoar, tanto aqueles que nos ofendem, como aqueles que a gente próprio ofende, e como aqueles que às vezes a gente ofende sem perceber. Na palavra de Deus, fala que nós devemos perdoar. Lá em Mateus 6, 14 e 15, fala o seguinte: pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celeste também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará as transgressões de vocês. Muito sério isso, né? Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós devemos ter muito cuidado quando nós ofendemos alguém. Às vezes nós nem percebemos, mas o que nós devemos sempre é colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. O perdão, muitas vezes, ele trava a sua vida, a sua comunhão com Deus. Se você tem algum problema com seu pai, com a sua irmã, com o seu irmão, com alguém da sua família, com o seu cônjuge, muitas vezes há separações por falta de perdão. Não é fácil perdoar, meus irmãos. Não é fácil você perdoar uma injustiça. Não é fácil você perdoar uma pessoa que vive colocando você em maus lençóis, falando coisas que você não faz. Não é fácil, mas nós devemos entregar tudo para o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é que faz a justiça, Ele que coloca, coloca para que as pessoas vejam o que foi feito realmente, o que a pessoa lhe fez ou não. O nosso trabalho, vamos dizer assim, o nosso trabalho mesmo, é perdoar, é relevar, é se curar de todo o mal que as pessoas têm feito para nós. Nem tampouco guardar rancor ou alimentar a mágoa. Ao contrário, precisamos perdoar os nossos ofensores. O perdão ajuda a deixar para trás o que para trás deve ficar. Tirar da prisão não apenas quem te ofendeu, mas também quem foi ofendido. Combate a amargura, o rancor, a mágoa, que roubam a alegria da nossa vida. Muitas vezes a gente, quando está chateado com alguém, a gente dorme pensando naquela pessoa e a gente acorda pensando naquela pessoa. A gente vê aquela pessoa na igreja ou em outro lugar e a gente vira a cara ou fica triste no coração. Nós devemos perdoar, porque Jesus foi o maior exemplo para nós de perdão. Ele é a nossa referência. Agora eu quero orar com vocês, porque eu vou dar 2 motivos, 2 coisas, por que nós devemos perdoar. Mas eu quero que o Espírito Santo haja em nós, assim como Ele está agindo em mim, que também haja em vocês que aqui estão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar essas coisas diante de Ti. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso maior exemplo. Tu és o nosso maior, que julga todas as coisas, ó Pai. Nós queremos colocar tudo diante de Ti, sabendo, ó Pai, que Tu és o nosso Deus. Sabendo, Senhor, que és Tu, Senhor, que coloca em nós o perdoar, o amar e todas as outras coisas, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, colocar agora em nome de Jesus, cada pessoa que aqui está, para que ela possa, ó Pai, realmente levar em seu coração as Tuas marcas, ó Pai, o Teu exemplo, e que realmente as pessoas não possam sair daqui como elas entraram, mas elas possam sair daqui, ó Pai, renovadas, transformadas, transbordando, ó Pai, de amor. Muito obrigada por tudo, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Diante disso, por que que nós devemos perdoar? Primeiro ponto, devemos perdoar, porque nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados por Deus. Porque fala lá em João 16:33, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior perdão, o maior exemplo que nós vimos está na cruz de Cristo. Quando ele foi ali, que ele estava ali, açoitado, cuspido, maltratado, ele chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Depois de tudo que aconteceu com ele, ele morreu naquela cruz. Ele se deu por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele foi pendurado no madeiro. Ele fez tudo por nós. Ele nos perdoou do nosso pecado. Por que que nós não perdoamos uns aos outros? Jesus é o exemplo. Eu não sou exemplo. Porque muitas vezes eu não perdoo. Eu guardo mágoa, eu fico chateada, eu fico triste. Aí eu falo para mim mesma, amanhã eu vou estar melhor. Muitas vezes a gente fala assim, amanhã eu vou estar melhor. Mas aquilo fica, aquela mágoa, aquela raiva, aquela ira. E isso se transforma muitas vezes, meus irmãos, em um câncer, numa doença ruim, nas doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a gente vai morrendo por dentro. Porque a gente não quer perdoar. A gente não quer liberar o perdão. Muitas vezes é muito mais fácil a gente falar mal da pessoa, destruir a pessoa para as pessoas, ou até na própria mente nossa, do que chegar para a pessoa e falar assim: olha, me perdoa, porque eu fiz isso. Ou às vezes você não é nem a pessoa que feriu, mas que foi ferida. Mas na palavra de Deus também fala, quando você é ferido, você também tem que perdoar. E tem que pedir perdão. Porque isso vai fazer bem para você e para a pessoa. Uma das bases da fé cristã é o perdão, que recebemos em Deus, em Cristo Jesus. Ele, o Redentor, pagou um preço pelos nossos pecados, morrendo a nossa morte, para que pudéssemos viver. E assim em Cristo, fomos perdoados por Deus. Na palavra de Deus fala lá em Colossenses 3:13, fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está lá em Colossenses 3:13. Lá em Miqueias nos diz que lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Miqueias 7:19. Em Isaías nos revela que o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente perdoar. Esse é o mês do perdão, onde nós estamos pregando sobre o perdão. Por que será? É o mês da Páscoa. É o mês em que Jesus se sacrificou por nós. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ele matou por amor a nós. E nós devemos amar o Senhor. Realmente colocar as nossas vidas diante de Deus. Aí muitos podem falar assim:
Eu não vou dar conta de perdoar? Eu não dou conta de perdoar quem me feriu? Se você não dá conta de perdoar, é porque a sua intimidade com o Senhor não está muito grande, não está próxima. Você não está buscando o Senhor. Quando você tem o Senhor no seu coração, quando você busca o Senhor verdadeiramente, você perdoa. Você não guarda mágoa. Foi este exemplo que Jesus deixou para nós. É esse exemplo que nós devemos seguir. Nós não devemos seguir exemplos que falem assim: ah, fulano falou mal de você? Fala mal dele também. Ah, fulano fez isso com você? Pague com a mesma moeda. Nós estamos aprendendo do Senhor por quê? Para quê? Para fazer o quê? Se na palavra de Deus fala que nós devemos perdoar. Devemos perdoar, porque nós fomos perdoados. Se Deus é santo, perdoou os nossos pecados e os lançou nas profundezas do mar, devemos buscar fazer o mesmo. Você verá que esse perdão dado a quem nos ofende não agrada apenas ao Senhor. Não abençoa apenas as nossas vidas, mas abençoa a pessoa que a gente libera o perdão. Muitas vezes nós precisamos, meus irmãos, perdoar. Porque muitas vezes nós não somos perdoados. Nós não temos comunhão com o Senhor. Nós perdemos a nossa comunhão com Ele. Porque nós estamos dentro do nosso coração, carregando mágoas, rancores, coisas ruins. E quando você é machucado, você machuca. Quando você é amado, você ama. Pense nisso. Quando você é machucado, você machuca. Mas quando você é amado, você ama. E você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que deu tudo por você. E Ele é o seu exemplo. Não é fulano, nem ciclano que é o seu exemplo. Não sou eu o seu exemplo. Porque um dia eu posso estar muito bem, conversando com você, rindo. Mas no outro dia eu posso estar com a cara feia. Muita gente fala, a Kátia tem cara feia. A Kátia é séria. Mas se você conviver comigo, você vai ver que não é assim. Para os mais íntimos, vão ver que não é assim. Mas nós precisamos agradar em primeiro lugar ao Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, para que nós possamos perdoar. A via de mão dupla. Eu não posso amar alguém se eu não sou do Senhor, que é um Deus de amor. Não posso, meus irmãos. Não adianta. A única coisa que eu vou colocar no meu coração é mágoa, angústia, raiva, discórdia, dissensão, facções, as obras da carne. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Quantas pessoas não têm domínio próprio? Brigam, falam palavras que não deviam falar. E depois, já era, já falou, já magoou. Temos que ter cuidado. O segundo motivo do qual devemos perdoar é porque o perdão é um ato de amor. O perdão é um ato de amor, meus irmãos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele nos ensina que o amor, ele é o quê? Paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, de 4 a 6.
Quem ama, espera, paciente, aguarda o tempo necessário. Quem ama é benigno, busca o bem, valoriza o bem e faz o bem, mesmo ofendido. Jesus fez o bem mesmo ofendido. Ali na cruz ele estava. Tinha 2 ladrões ali. Um à sua direita, um à sua esquerda. Um creu e outro não. O que ele poderia falar para aqueles ladrões? Não, vocês são bandidos. Não quero saber de vocês. Não, o que ele falou? Para um deles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele, com toda a dor que ele estava sentindo ali, ele nos deu mais um exemplo. Ele perdoou aquele ladrão. Não perdoou o outro porque o outro não quis. Portanto, não reaja com maldade. Tome cuidado quando você está naquele ápice da ira que você quer reagir com maldade. Tome cuidado com isso. Não é reflexo de Jesus na sua vida. Quem ama não é movido pelo ciúme, enche o seu coração de contentamento com o que o Senhor lhe deu. Quem ama não se ufana. Se ufana não se ensoberbece, não se gaba, não se exibe ou exalta, mas é uma pessoa humilde. Quem ama não se acha o tal, não se compara com os outros, nem olha para os outros com superioridade. Quem ama sabe se comportar, o que fazer, especialmente o que não fazer. Tem cuidado com as armadilhas das reações. Muitas vezes a gente reage. A pessoa fala alguma coisa para nós e fala assim, mas você também é assim. E você vai falando, e você é assim, e você é assim. Quem faz o papel de acusador é o Senhor? Não, quem é? É Satanás, é o diabo. Então nós devemos ter muito cuidado com as nossas reações. Muito cuidado. Quem ama não faz a vida girar ao seu redor e dos seus interesses. Não é egoísta, mas é compassivo. Quem ama não exaspera, provocando, irritando os outros com palavras e ações. Quem ama não guarda mágoa, ressentimento, trazendo à memória a ofensa que recebeu. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente guarda no nosso coração. Às vezes a gente guarda e fica relembrando, remoendo aquilo. Isso não é bom. Nós devemos fugir disso. Não devemos estar remoendo as mágoas, as coisas que deixaram o nosso coração, a nossa vida triste. A gente tem que pedir para Deus tirar, parar, curar. Isso que nós devemos pedir a Deus. Quem ama busca o que é justo e verdadeiro. Não promove atos injustos contra ninguém e não usa da mentira para nada. Quem ama sofre, pois nesse mundo quebrado é difícil amar e permanecer amando. Muito difícil a gente amar e permanecer amando, levando às vezes muitas coisas que as pessoas nos fazem. Muito difícil, a gente só consegue por Deus. Somente Ele pode fazer isso por nós. Somente Ele pode tirar as coisas ruins da nossa vida. Porque perdoar, meus irmãos, é um ato de amor. Quem ama crê, pois confia Deus a sua vida e todos os fatos da sua vida. Quem ama suporta, pois é preciso perdoar 70 vezes 7, como nos ensinou Jesus. Precisamos perdoar 70 vezes 7, como nos ensinou Jesus. Quero terminar falando que o amor tem 3 ações que nós precisamos fazer necessárias para transbordarmos de perdão, através do amor. A primeira, ore
e peça a Deus que o ensine a amar. Muita gente não sabe mais amar. Muita gente chega perto das pessoas por causa de interesse. Uma mão dupla, eu te dou, mas você também me dá. Você gosta de alguém chegar para você com interesse? Eu não gosto. Então não faça isso com os outros. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Amar não é subjugar. Amar não é maltratar. Amar não é dissimular e nem manipular. Amar é amar. Amar é amar. Deus é amor e o verdadeiro amor vem de Deus. Portanto, devemos pedir que aquele que é amor nos ensine a amar. Tome a decisão, a segunda coisa, tome a decisão de perdoar e agir diferente. O perdão não é resultado das nossas emoções e desejos, ao contrário, frequentemente vai na contramão dos mesmos. Se a gente for atrás da gente, dos nossos desejos e emoções, a gente não perdoa. Mas a gente deve perdoar, pensando naquele que perdoou a nós. E devemos realmente falar e pedir perdão, por amor ao Senhor. Não pelas nossas emoções, se for pelas nossas emoções, nós não iremos conseguir. O perdão é resultado de uma convicção fundamentada no amor de Deus. Assim, tome a decisão perante o Senhor de perdoar a quem lhe ofendeu. 3. Alimente diariamente os seus pensamentos com o perdão. Rejeite os pensamentos que tentam resgatar a mágoa. E lembre-se que perdoamos porque fomos perdoados. Precisamos tirar mágoas, ressentimentos do nosso coração. Para falar a verdade para vocês, eu não queria pregar sobre perdão. Foi uma briga, eu com o Senhor. Porque a gente não deve pregar aquilo que a gente não vive. A gente não deve falar aquilo que a gente não vive. Nós, como discípulos do Senhor, pessoas que seguem ao Senhor, nós não podemos mostrar para o mundo lá fora pessoas que estão morrendo sem Jesus, se nós aqui dentro não mostrarmos perdão, amor pelas pessoas que estão aqui conosco. Nós não podemos ser luz no mundo se a gente não sabe amar e perdoar. Nós não podemos pedir a Deus que Ele atenda as nossas orações se o nosso coração está cheio de mágoa e de ira. Não importa quem te magoou, não importa quem me magoou. O que importa é que nós amamos o Senhor e devemos perdoar. Porque só assim nós vamos ser perdoados. Que o Senhor realmente nos ajude a perdoar. Não sei se aqui alguém tem alguma mágoa, alguma coisa. Eu sei que é muito difícil a pessoa vir na frente. Mas se você tem, você peça ao Senhor agora, para que tire isso de você. Porque só Ele pode, eu não posso, ninguém mais pode. Mas o Senhor pode. Que você realmente possa estar alicerçado no Senhor, no Deus de amor, no grande El Shaddai, para que nós possamos seguir a nossa caminhada, meus irmãos. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós não vamos perdoar.
nem os nossos filhos, nem o nosso marido, nem a nossa esposa, nem o nosso amigo, nem o nosso pai, nem ninguém, nem a nossa mãe. Mas Deus é amor e Ele perdoou. E Ele deu o exemplo. Vamos orar? Podem levantar para a gente orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra ela é boa, perfeita e agradável. A Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, ó Pai. Ela penetra, ela cura, ela mostra o nosso pecado, ela mostra as nossas dificuldades, ela mostra as nossas imperfeições, mas acima de tudo, Senhor, ela mostra, Senhor, que nós podemos ter o perdão, podemos realmente sermos perdoados, porque muitas vezes nós pisamos, ó Pai, na bola, mas nós sabemos que Tu sempre nos perdoa, ó Pai. Ó Senhor, abençoa cada vida que aqui está. Que essas vidas possam realmente, Senhor, ter colocado essa Tua palavra no coração delas, ó Pai. E que essa palavra possa germinar, possa dar frutos, ó Pai, numa terra boa. Que o coração, Senhor, possa realmente estar alicerçado ao Teu coração. E que essa palavra, Senhor, possa dar vida e transformar e transbordar de amor, de perdão, de tudo aquilo, ó Pai, que nós necessitamos, ó Pai, para não desaprendermos, se existe a palavra, que eu sei que não, para não desaprendermos de amar. Pai, tem misericórdia de nós. Porque nós sabemos que lá em 1 Coríntios 13 fala que tudo vai passar, mas o amor não vai passar. É o único que vai ficar. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Transforma o nosso ser. Transforma, Senhor, o nosso íntimo do nosso coração. Para que nós possamos alcançar, ó Pai, a maior intimidade contigo, Senhor. Ó Pai, abençoa, ó Pai, cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Amém.